Olá a todos, irei falar um pouco sobre o trabalho que tem por título Recursos didáticos para o ensino de frações no trabalho com estudantes com deficiência visual, análise de experiências, feita em colaboração com Giovana da Silva Cardoso e José Ricardo Ferreira de Almeida. Este trabalho discute o tema Recursos didáticos com potencial para abordar o conteúdo de frações no trabalho com estudantes deficientes visuais e questiona quais esses recursos didáticos apresentam potencial para trabalhar frações com estes estudantes. Com isso, determinou-se como objetivo geral analisar os recursos didáticos apresentados por duas experiências que abordam o ensino de frações a estudantes com deficiência visual, à luz de Melo, Perovani e Rimolo, de 2021, e Sá, Campos e Silva, de 2007. Os estudos de Melo, Perovani e Rimolo e Sá, Campos e Silva afirmam que a utilização de recursos didáticos no trabalho com estudantes com deficiência visual podem potencializar a sua aprendizagem e, além disso, devem apresentar determinadas características. A primeira delas é a textura, que deve ser diversificada para que o estudante identifique e diferencie as peças pelo tato. A segunda se refere ao material do recurso, que deve preferencialmente promover uma longa durabilidade. A terceira se refere às cores, que devem criar contraste para os alunos com baixa visão. E, por fim, o recurso didático deve ter um tamanho adequado para possibilitar a sua manipulação e percepção tátil. Para este estudo, foi adotada uma pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica, que ocorreu em 5 etapas. A primeira foi o levantamento do referencial teórico, seguido pela elaboração da fundamentação teórica. A terceira etapa foi a busca de experiências publicadas nos últimos 5 anos disponíveis no Google Acadêmico. Depois, selecionou-se 2 das experiências encontradas que apresentavam recursos didáticos distintos para ser feita a análise qualitativa à luz das características apresentadas por Melo, Perovani e Rimolo e Sá, Campos e Silva na etapa 5. A primeira experiência tem por título Na Sala de Aula, o ensino de frações a alunos com deficiência visual. Este trabalho foi desenvolvido por Vanessa Lucena Camargo de Almeida Claus e Andréa Nakamura Bondean, ambas da Universidade Estadual do Oeste do Pará, que tinha por objetivo promover o ensino de frações com denominadores diferentes. Este estudo contou com a participação de 15 alunos do 8º ano do ensino fundamental, sendo que dentre estes, um possui baixa visão e o outro cegueira. O primeiro recurso apresentado é uma adaptação do jogo dos pontinhos, confeccionado com madeira para simular um geoplano. Além disso, foram usados elásticos e fichas com 2 cores e texturas diferentes. Este recurso foi utilizado para trabalhar a adição de números fracionários com denominadores diferentes. Em relação às suas características, o material apresenta um tamanho adequado, o que possibilita a identificação das peças por meio do tato. O material utilizado é resistente, fazendo com que o recurso não danifique com o uso frequente. As cores das fichas são fortes e dão contraste, e as texturas são distintas. Logo, o jogo dos pontinhos está de acordo com todas as características necessárias. O segundo recurso apresentado é o disco de frações, utilizado para trabalhar a fração como parte de um todo, o que representa o numerador e o denominador de uma fração, e como realizar a adição entre frações. O disco de frações apresenta um tamanho adequado e cores que dão contraste visual. Porém, possui somente um tipo de textura e um material com pouca durabilidade, no caso o EVA. Logo, este recurso atende parcialmente às características. A segunda experiência é intitulada Ensino de operações de frações para cegos, uma possibilidade de adaptação curricular, elaborada por Gilson José Valesco Souza Filho e Regiane da Silva Barbosa, da Universidade Federal da Bahia. Este trabalho tem por objetivo descrever uma possibilidade de adaptação curricular para o ensino de operações com frações para estudantes com cegueira. E como a atividade não foi aplicada, ainda ela não envolveu nenhum aluno. Essa experiência apresenta a confecção de uma versão do disco de frações utilizando papelão e EVA. As peças aparentam não possuir tamanhos exacerbados, compostas por 2 texturas distintas
e relevo nas bordas, colaborando para a percepção tátil. Porém, suas cores são parcialmente fortes e o material não é de longa durabilidade, contemplando parcialmente as características. Outro recurso apresentado neste trabalho é o multiplano. O multiplano pode ser utilizado para abordar equivalência de frações e as operações de adição e subtração. Os pinos possuem cores contrastantes e marcações em algarismos arábicos e em braille, possibilitando a estimulação do sentido tátil e visual. Seu tamanho é adequado e colabora para a percepção tátil da fração, além do material ser resistente. Com isso, este recurso contempla todas as características. Com esse estudo, foi possível constatar a carência de trabalhos que abordem o ensino de outras propriedades para estudantes com deficiência visual e possíveis recursos didáticos que possam potencializar seu ensino. Além disso, notou-se que alguns recursos apresentados podem ser reproduzidos utilizando materiais de baixo custo, tornando a sua confecção acessível para diferentes realidades. Ressalta-se que, apesar de alguns recursos não terem contemplado todas as características, isso não altera a sua funcionalidade. Com isso, é necessário que o docente possua um olhar crítico para selecionar ou reproduzir um recurso didático para estes estudantes. Por fim, conclui-se que ambas as experiências expõem materiais que podem potencializar o aprendizado de frações pelos discentes com deficiência visual. Aqui estão todas as referências que foram utilizadas no trabalho. E muito obrigada.